Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos trabalhar a sociologia. Hoje discutiremos particularmente essa ciência, como ela nasce. Teoricamente, a sociologia é entendida como a ciência da crise. Isto porque todo o movimento histórico que aconteceu na Europa do século XIX fez com que os acontecimentos anteriores e as situações daquela época transformassem a sociedade pedindo uma ciência que pudesse explicar por vias dadas comprovadamente, por vias que fossem exatamente aquelas que desenhassem uma explicação dos problemas sociais que os homens vinham resolvendo e vivendo aquele momento. Cada vez mais que os homens pudessem falar desse problema, eles tinham que entender situações anteriores à concepção dessa própria ciência. Eis que nós precisamos entender o que foi exatamente esta crise. A crise, ela começa a ser desenhada exatamente por bom elemento, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial representa, sem sombra de dúvidas, a maior transformação enquanto mudança na sociedade da Europa do século em questão. Estamos falando de algumas transformações que estão desenhadas, inclusive, anterior à própria Revolução Industrial. Essas transformações são, no século XV, um movimento chamado de Revolução Científica mexe com a cabeça do homem da época e, consequentemente, mexe com a sociedade que ali estava. O homem vinha até então acreditando que a Terra era plana, nós estávamos no centro de toda a concepção conceitual científica e aí isso cai por terra. Essa teoria anteriormente chamada de geocêntrica passa a ser colocada em xeque com os grandes pensadores que até então lidavam com essa questão na sua investigação. Podemos citar aqui Johannes Kepler, Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, até que no século XV, especificamente, um homem chamado Galileu Galilei demonstra, a partir da observação matemática, o universo dado de uma outra forma, o que faz com que essa crise comece a ser desenhada mais fortemente. E essa crise é exatamente construída por um primeiro momento que o homem se dá conta de que a sociedade ela já não mais era gerenciada ou ela acontecia por si mesma da maneira como estava sendo feita. Isso não significa exatamente que o homem não sabia o que estava acontecendo. Isso não significa que o homem não tinha clareza dos problemas que ele vivia. Significa apenas que ele não tinha respostas, agora muito mais embasadas na ciência, como até então vinha sendo explicado. A explicação toda anterior era feita pela Igreja. Eis que nós tínhamos, naquela concepção geocêntrica, paralelo a ela, bem casadinho, a teoria em que a administração do universo, da vida do homem, se dava exatamente pela Igreja. Damos um nome a essa concepção de simplesmente uma teoria que olha para o mundo como vontade divina, determinando as vontades dos homens, consequentemente, toda uma relação de dominação, toda uma relação de condição social dada por um homem por esta vontade divina. Esta teoria é chamada de teocêntrica. Então ela está associada ao geocentrismo, que dizia como a vida tinha que ser colocada diante de uma sociedade com seus problemas e com as novas descobertas. No século XV, a gente fala também das expansões marítimas. Aí que esta revolução está bem caracterizada por elementos como a expansão marítima. E o que a expansão marítima realmente nos apresenta? Ela nos traz novos olhares sobre a civilização. Os europeus, de uma forma geral, conheciam a Europa na sua totalidade, uma parte da África, o norte da África, o leste europeu completamente, então, sendo desbravado, uma parte dessa Ásia que começava a ficar um pouco evidente, que era o Oriente Médio. Com as navegações, os homens começam a descobrir terras novas, como a América e as outras partes da Ásia, bem como o próprio sul da África. Isso faz com que o comércio aumente. Também faz com que os homens comecem a abrir suas mentes para novas situações. Culturas diferentes se desenham. Eis que o que a gente passa a enxergar é uma mudança na própria Europa. E essa mudança está dada por uma produção industrial.
Todos os trabalhos feitos até então faziam com que o homem lutasse pela sua sobrevivência, produzindo matéria muito dada de maneira artesanal. Podemos chamar facilmente essa produção de manufatura, até que com o avanço dessas tecnologias, o contato com novos povos, outras culturas, faziam com que o homem enxergasse, inclusive, a sociedade de uma outra maneira. Era um outro olhar sobre a concepção de homem que nós tínhamos e dos problemas sociais que haviam sido construídos. A Europa se transforma a partir dessa questão, transforma a sua produção manufaturada para maquinofaturada. É a máquina agora que começa a fortalecer essas relações, criando inclusive possibilidades de gerar mais bens. Quanto mais bens essa sociedade vai construindo, mais ela gera uma riqueza que, infelizmente, não está distribuída igualmente para todos. Esse problema é o que gera aí, para a nossa forma de olhar, exatamente a crise. Por que ela é chamada de ciência da crise? Porque ela vem, olhando para essas situações, enxergar que coisas como a produção havia sido transformada, a sociedade também estava dada de uma forma que as pessoas que moravam no campo, agora preocupadas com uma condição de vida melhor, vão para a cidade. Uma vez na cidade, o que elas começam a fazer é exatamente procurar melhores condições de sobrevivência. Portanto, um emprego, uma casa melhor para morar, um salário digno e, óbvio, condições de moradia que tivessem assistindo, inclusive, todo um conforto que se pretendia para todos os trabalhadores daquela época. E o que acontecia? Eles não encontravam isso nas sociedades, não tinham encontrado nas cidades que estavam nessa evolução, vivendo essa transformação industrial. Esta pode ser apontada a nossa primeira e grande crise. Ela é também muito facilmente identificada quando nós enxergamos aqui aquela que foi já citada nesse momento como a revolução científica. Essa revolução científica traz uma concepção que é, sobretudo, uma revolução dada com elementos auxiliadores dele. Nós falamos aqui, basicamente, de uma pessoa chamada Galileu Galilei. Ele é o cara que desvia a atenção daquela explicação até então dada como sendo única e exclusiva da Igreja, e Galileu Galilei passa a chamar a atenção para uma observação matemática. Isso faz com que os homens da época tentassem também descobrir uma explicação para os problemas da sociedade que tivesse o mesmo viés de uma observação matemática. Queremos dizer com isso de um conhecimento científico. Essa construção ela é auxiliada por dois movimentos facilmente identificados nesta época. São eles, de um lado, nós temos já no século XVII, aqui sendo desenhado facilmente no início do XVI, uma construção sobre a reforma protestante, e ainda essa sociedade sofre com uma outra questão, que é exatamente uma perspectiva dada pelo século XV, já anterior àquela questão da reforma, que nós podemos facilmente intitular como renascimento. O que devemos encontrar nesta ordem invertida? A seguinte concepção: olhamos para a sociedade e enxergamos que o homem ele muda a sua cabeça, ele muda a maneira como ele está pensando toda uma construção. Esta ordem invertida do século XV e lá em cima o século XVI nos apontam apenas como foi sendo gestada e o que foi ficando nessa transformação social. No Renascimento, que nós temos facilmente entendidos como uma relação em que ele está posterior, melhor dizendo, à Idade Média e anterior ao movimento da idade chamada moderna. Moderna essa que vai viver aquela crise apontada anteriormente. Esse renascimento, ele nos traz uma perspectiva de um pensamento já pautado nas revoluções que foram acontecendo anteriormente. Vamos dar ênfase aqui para a revolução científica e enxergamos aqui uma concepção, a partir daí, a liberdade do homem questionar esse mundo. Este questionamento está apontado no século XVI pela reforma. Lembramos que a gente facilmente aprende isso lá em história, que a reforma acontece na Alemanha, primeiramente com Martim Lutero.
Lutero, o que ele faz é traduzir a Bíblia para o alemão, fazendo com que a Bíblia estivesse na mão das pessoas ou permitindo a elas uma livre interpretação. Cada um passa a entender agora dos textos sagrados aquilo que a igreja até então proibia. Ela tinha esse controle do que deveria ser entendido e o que isso significava para a sociedade. Um pouco mais tarde, o que a gente vai encontrar é Calvino. Calvino, diferentemente de Lutero, não olha só para a interpretação da Bíblia, mas ele passa a mexer numa outra coisa que é importante. Aquela dada pela produção de bens na Revolução Industrial, de uma crise social que significa, especialmente, enxergar o homem como quem agora se sente dono da sua própria condição de vida, produzindo a sua manutenção de vida e mudando as relações sociais a partir disso. O Calvino, o que ele faz é exatamente afirmar que acumular bens, acumular capital, não era pecado, como a igreja até então colocava. Isso nos traz uma grande possibilidade. A burguesia, que se servia daqueles avanços da conquista marítima, que agora trazia uma nova possibilidade de cultura explicando a própria vida na Europa, faz com que isso tudo vai se transformando em um modelo de vida social que não havia explicação. Precisamos, então, de uma ciência específica para poder desenvolver esse olhar. Ela acaba sendo sempre ancorada numa perspectiva de dizer por que agora a sociedade que tem possibilidade de desenvolvimento, inchaço com as cidades, empregos para esse pessoal, a gente não vê exatamente emprego para todo mundo. E quando a relação de trabalho está posta, ela está posta em uma carga horária acima de 18, 20 horas por dia, mulheres e crianças trabalhando dentro da fábrica em condições subhumanas, o que gera, inclusive, uma desagregação familiar. Geram problemas nessa própria sociedade que vão criando problemas até agora sem qualquer explicação científica. Nós precisamos, então, enxergar aqui uma questão que é fundamental, anterior a essas situações que vão fundar a própria transformação da sociologia acontecendo no século XIX. Por elemento principal, devemos destacar no século XVIII aquela transformação que é, sobretudo, ideológica, política e econômica. Estamos falando do iluminismo. O iluminismo representa aquele movimento onde o século inteiro denominado século das luzes é um século de transformação dessas concepções. Aqui, entre outras coisas, existe uma luta daquela burguesia fortalecida financeiramente com uma preocupação que ela não tinha, que era uma questão política. Esse iluminismo, sobretudo, ele joga por terra, derruba o absolutismo, ele, sobretudo, apresenta uma outra burguesia, agora mais preparada do que aquela, que pode ser por nós denominada de burguesia industrial, e vamos ainda chamar esta burguesia industrial de burguesia capitalista, porque atrás desta concepção está exatamente a maneira como nós produzimos a nossa sobrevivência. Toda a sociedade capitalista, ela está apoiada numa concepção da sobrevivência, como lutamos para viver no mundo que aqui estamos. Aquilo que é elemento para justificar essa luta não é outra, senão a própria concepção do trabalho. O que é o trabalho? O trabalho representa, certamente, luta pela sobrevivência, ou seja, como fazemos para continuarmos vivos. A luta pela sobrevivência desenha, entre outras coisas, uma relação social. Essa relação ela não dá exclusivamente pela vontade do indivíduo. Ela pressupõe a relação com o outro. De uma sociedade que está toda bagunçada, toda em crise, com um monte de transformações acontecendo na mente, acontecendo na relação econômica e na própria relação social. Podemos chamar essa relação, nesse primeiro momento, de uma relação política, onde as normas agora passam a estar todas definidas por uma tríade. Esses três pilares são
o Estado passa a centralizar o poder, passa a centralizar a política e passa a centralizar exatamente essa relação de segurança. Ela tem um exército próprio para isso, todo voltado para uma força que poderá ser chamada apenas de legítima se dada pelo próprio Estado. O que a gente passa a ter então? Os homens lutando pela sua sobrevivência, enquanto trabalham, estão o tempo todo produzindo a sua subsistência, que dentro do modo de produção capitalista, ou o que nós denominamos de sistema capitalista, acontece de uma maneira específica. Os homens acabam vendendo a sua força de trabalho, aquilo que eles sabem fazer, em troca exatamente do dinheiro, da manutenção das suas próprias vidas. Essa sobrevivência, ela se dá numa relação que deve ser sempre entendida como uma relação que não é muito harmônica, não era pacífica e nem sempre era saudável. Nesta relação, nós concebemos aqui uma sociedade que é inteiramente voltada para dados de dependência. Dependemos uns dos outros de tal forma que aquilo que chamamos agora de luta pela sobrevivência não foi planejada. Ela está fundada anteriormente naquela crise que apontamos inicialmente nesta aula, de uma crise que é uma transformação que os homens passam por sua concepção de mundo, passam pela própria revolução na maneira como produzimos os nossos bens. Isso só é possível através de um desenvolvimento intelectual. Os homens passam a atuar sobre a natureza agora com mais propriedade. Para enxergarmos bem isso, vamos voltar no tempo, enxergar como o homem lutava para sobreviver no início dos tempos. Primeiramente, o homem era um ser nômade. O que isso significa dizer? Ele não produzia necessariamente tudo o que precisava. A sua luta pela sobrevivência era de um trabalho coletor. Nós simplesmente saímos pegando alimento numa região, encontrávamos uma carne ali já abatida por um outro animal, nos servíamos dessa carne. Com o tempo, o homem passa a desenvolver aquilo que também é facilmente identificado como sedentarismo. Ele desenvolve, na verdade, aquela luta de sobrevivência, o trabalho agora associado a uma fixação na terra. Ele não está preso à terra. Essa fixação significa dominar a natureza. Para o domínio de toda a natureza à sua volta, significa que o homem passa a construir agora conhecimento de como atuar sobre a própria produção dos seus bens. Nesse caso, os primeiros bens são exatamente a de alimentação e de abrigo. Os homens passam a conhecer os processos de atuação na terra, quando era possível plantar e de em quanto tempo seria possível colher, quais produtos naquela época do ano eram produtos que valeriam a plantação para que mais tarde pudesse ter com alimentos sendo servidos à mesa, a maneira como os animais se reproduziam. Quando os homens vão conhecendo todos esses fenômenos da natureza, ele não só passa a dominar a si mesmo, como agora ele atua sobre a natureza de maneira mais inteligente. É dessa produção intelectual que nós estamos falando, que com o tempo avança enormemente até o século XV, fazendo aquela revolução que o Galileu nos propôs, chamada de uma observação matemática. Isso quer dizer, há uma ordem no universo. Essa ordem, ela é sempre, por nós, facilmente entendida. Se a ordem no mundo está facilmente entendida, quer dizer que a relação que nós temos entre os homens, numa esfera total de completo entrega, de completa relação e integração, nós entendemos agora que ela deve obedecer princípios tão naturais quanto são agora nas relações sociais. Eis que nós vamos ver nas aulas que virão que a sociologia ela vem tentar explicar essa crise, que é uma crise ao mesmo tempo que retrai o homem enquanto ser no mundo, mas ao mesmo tempo lança-o a uma nova perspectiva de produção, de melhoria de vida, mas essas melhorias vão causando cada vez mais problemas sociais, como nós podemos apontar a pobreza, a má distribuição de renda, a questão da prostituição e outras tantas situações de saúde que se desenvolvem nas cidades que não havia nenhuma estrutura para receber tantas pessoas assim. Saneamento básico não existia, condições de moradias cada vez mais aprimoradas, preparadas para receber esse monte de gente na cidade não havia e era preciso dar respostas a esses problemas. É aí que a sociologia vem resolvendo, ou pelo menos tentando apontar qual era o problema e como nós poderíamos pensar a solução desses problemas.
Nas próximas aulas, nós veremos exatamente como os pensadores dessas maneiras de olhar a sociedade conceberam a organização dessa sociedade, enxergavam o indivíduo de um lado e esse indivíduo determinando a sociedade ou essa sociedade determinando o que era esse indivíduo. Até a próxima, falaremos um pouco mais de sociologia.